turma, aqui vamos para mais uma aula de pesquisa operacional. A aula de hoje nós vamos então finalmente colocar mão sobre os algoritmos quasi-Newton. Em específico, nessa aula nós vamos construir esse método aqui, o método DFP, tá? Que está na apostila do Takahashi. Foi abordado em sala de aula várias vezes, né, os algoritmos quasi-Newton, e inclusive em prova, né? Esse aqui é uma cena da prova. Vou tirar um zoom aqui um pouquinho para vocês verem. É a prova da UFVJM. Então, para quem está assistindo esse vídeo de supetão e não é da nossa turma, esse algoritmo pode ser encontrado na apostila do Takahashi, que está nos comentários. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nós vamos fazer aquilo que um pobre aluno inocente faria para implementar esse método no Scilab. Na aula anterior a gente construiu o que seria o equivalente a essa linha aqui, o argmin de f de xk mais alfa dk, certo? A aula passada, o que a gente fez? A gente construiu no Scilab o algoritmo de Fibonacci, e eu deixei como desafio para vocês fazerem o algoritmo do método da seção áurea. Quem conseguiu fazer aquilo, quem conseguiu construir o método de seção áurea a partir do algoritmo que a gente construiu de Fibonacci, sinta-se bem seguro que você já está dominando bem a matéria. Quem não conseguiu, por favor, preocupe-se, tente fazer, me procure para tirar dúvida, não se satisfaça com essa condição, não tente copiar o trabalho dos outros, porque isso não vai te ajudar. Bem, então o que um aluno inocente faria ao pegar esse algoritmo? Ele vai falar assim: ó, o professor mandou a gente fazer esse algoritmo no Scilab. O Scilab é uma linguagem que parece com tudo que a gente escreve, então vamos copiar e colar esse texto no Scilab. E eu já fiz isso adiantando para vocês aqui, o algoritmo quasi-Newton. Deixa eu dar um espaçamento para a gente não se distrair com o que está escrito. Então aqui está exatamente o que está escrito ali. Deixa eu dar um Alt Tab para vocês verem linha por linha. K igual a 0, faça K igual a 0. Próxima linha, HK é igual a identidade. H é igual a identidade. Lembre-se que isso daqui é identidade. Próxima coisa, GK é igual ao gradiente da função f no ponto x. Então G é igual ao gradiente no ponto x0. Enquanto o critério de parada não for atendido, enquanto critério igual a 0, vou colocar assim, dk é igual a menos h vezes g, d é igual a menos h vezes g, ponto vírgula para silenciar ele, alfa é igual a argmin da função f, argmin é quem? No nosso caso é o método Fibonacci que a gente construiu, alfa é igual a fibo de ab erro, xk mais 1 é igual a xk mais alfa dk, xk mais 1 é igual a xk mais alfa dk, g é igual a gradiente de ponto x mais 1, g é igual a gradiente da função no ponto x k mais 1, vk é igual a xk menos xk mais 1, vk é igual a xk menos xk mais 1, rk é igual a gk menos gk mais 1, r é igual a deixa eu parar aqui, gk menos gk mais 1. E daí, como nós vamos fazer DFP, a gente pode ignorar essas duas linhas subsequentes, só fazer DFP, C de DFP é igual VK vezes VK', VK vezes VK', dividido por VK' vezes RK, dividido por VK' vezes R, menos H vezes R vezes R' vezes H. H vezes R vezes R, tá errado aqui, linha vezes H, dividido por R vezes R' vezes H vezes R. R' vezes H vezes R. Próxima linha. Então, como a gente vai fazer o método DFP, o BFGS pode sumir, essa linha pode sumir aqui. HK mais 1 é igual a HK mais CK alfa.
HK é igual a H mais C. H é igual a H mais C. H é igual a H mais C, certinho. K é igual a K mais 1. K é igual a K mais 1. Fim enquanto end. Uhul! Então pronto. Copiamos e colamos. E a gente olha para isso aqui e o aluno inocente está com um sorriso na cara. Os demais alunos, né, se vocês, por favor, digam-me que vocês perceberam que tem vários problemas aqui, tá? E tem vários problemas aqui. Se a gente apertar play aqui, vai dar um monte de mensagem de erro. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem identificar vários problemas que esse código tem, tá? Ok. Depois que vocês meditaram, vocês devem ter percebido vários problemas. Um dos problemas é o seguinte: nós definimos, tá? Primeiro, bem básico aqui, nós definimos a nossa função Fibo. E o que eu vou abrir a método Fibonacci. Aqui eu apaguei o Y para colocar como saída e eu coloquei comentários em todos os lugares aqui para apagar ele, porque eu não quero Y como saída mais. Mas o método de Fibonacci, o primeiro problema que a gente vê é que a saída dele são 2 pontos, é um intervalo. E aqui, quem está saindo é um alfa, é só um ponto. Então isso tem que ser abordado. Outro problema é o seguinte: o método Fibonacci ele começa com um intervalo e um erro. E nós não temos aqui para cima nem o intervalo AB definido, em lugar nenhum aqui a gente definiu quem é A, quem é B, e nem sequer o erro. Então, outro problema. Então, isso aqui não vai rodar, não vai fazer nada, vai dar pau. Bem, o que mais nós temos de problema? A função gradiente, grade, que está aqui e está sendo usada aqui. Nós ainda não construímos, está a definir. Ainda não definimos. Nós sabemos construir isso aqui. Isso aqui nós vamos ter que construir uma função offline, certo? Para calcular a derivada numérica da nossa função no ponto x. Então isso aqui ainda não fizemos, mas nós sabemos fazer a princípio. Quais os problemas nós temos? Primeiro, critério igual a zero, nós temos que construir algum lugar aqui dentro, um ponto que ele vai verificar se o critério foi atingido, certo? Então, nós vimos uma aula somente de critérios de parada e nós temos que construir os critérios de parada para que esse algoritmo fique robusto. Então, em algum lugar, então vou colocar aqui, ó, provavelmente aqui no final nós vamos colocar alguma coisa do tipo assim, if, e daí nós vamos verificar alguma condição, então o que nós vamos fazer? Critério é igual a 1. Vou fazer critério foi atingido. Opa. If critério foi atingido, isso, alguma coisa, então critério é igual a 1. End. Ou seja, se aquele critério não for atendido, nós não vamos mudar o valor da nossa variável critério para 0. Para diferente de 0. Só que logo aqui já temos um problema, porque aqui para cima ninguém falou qual que é o valor de critério. Critério é uma variável que eu não criei ainda. Então nós temos que criar aqui. Critério é igual a 0. Todo mundo entendeu essa parte? Beleza. Então nós temos que preencher esse if aqui com um monte de condicionais, que vai ser número de passos, ou vai ser estagnação do valor da função, estagnação do valor de x, estagnação do gradiente. Nós vimos vários dos critérios aí, né? Então nós temos que preencher esse espaço aqui, que eu vou colocar assim, ó, vou colocar 3 pontinhos, que é para a gente lembrar de preencher. E nós temos que fazer isso. Eu só estou levantando os erros, então aqui nós temos um erro. Então vou colocar uns comentários aqui. Consertar. Aqui nós temos que completar também. O que mais nós temos de problema? Nós temos um outro problema. Bom, beleza. Aqui D igual a H vezes G, a gente tem H. Temos, foi construído, nós temos G, temos, vai ser construído a partir da função gradiente.
Beleza, aqui nós já vimos o erro. E aqui agora, xk mais 1 é igual a xk mais alfa vezes d. What now, José? What now? What do we do, teacher? Aqui, para começar, nós temos k? Ainda não. Aliás, desculpa, temos sim. K começa no zero, tá tudo certo aqui, e o k vai ser incrementado aqui embaixo. Então temos o k sim. Temos o alfa? Ainda não. Tem que ser consertado no Fibonacci. D temos, ok, beleza. Próxima linha, g igual a grade de xk mais 1, até aqui está tudo certo. Basta a gente resolver aqui em cima que, né, constituição gradiente que ele funciona. O v vai ser a subtração de x, tudo certo. R igual a subtração dos g's, tudo certo. DFP, C do DFP vai ser um monte de produto, divisão transposta. Beleza. Isso aqui a princípio a gente saberia fazer, porque nós vamos definir o V acima, o R acima, o H acima. Agora, que tipo de problema nós podemos encontrar aqui nesse CDFP? Já vou deixando você sobre prévio aviso, que isso aqui é um tipo de coisa que acontece demais na implementação desse método, que é o seguinte. Vamos lá. Quem fez cálculo numérico deverá se relembrar desse tipo de questão. Onde que surgem erros numéricos grandes? Um dos erros numéricos que acarreta em maior propagação de aritmética do ponto flutuante é quando você faz, primeiro, divisão por um número muito pequeno. Segundo lugar, subtração entre dois números muito próximos. Tá? Então, onde que nós vamos ver essas duas coisas acontecendo? Aqui, nós temos a subtração de dois números, xk e xk mais 1, que a princípio, quanto mais próximo nós estivermos da solução final desse problema, mais próximo o valor de xk vai estar de xk mais 1. Certo? A mesma coisa a gente pode falar a respeito da subtração dos gradientes. Quanto mais próximo a gente estiver da nossa solução, o valor do gradiente vai se aproximando de zero. Então, GK vai estar cada vez mais próximo de GK mais 1. Certo? Posso dar uma barulheira aqui? Só um segundo, vou fechar a janela aqui. Ok, voltei. Bem, então aqui nós temos a subtração de dois números muito próximos, isso acarreta em erro numérico. E a outra coisa que eu falei foi divisão por um número muito pequeno. Então, observe que se VK é um número bem pequeno, né? Porque é a subtração de dois números próximos, é um vetor bem pequeno, né? Com entradas bem pequenas. RK também vai ser um vetor com entradas muito pequenas. E agora, no nosso CDDF, nós vamos fazer aqui, ó, observe aqui essa divisão. V transposto vezes R. V é um vetor com entradas muito pequenas e R é um vetor com entradas muito pequenas. Então, o produto de dois números pequenos vai dar um número menor ainda. Certo? E aqui também, mesma história, um número pequeno vezes ele, ou seja, como se fosse V ao quadrado, certamente, só que é vetor, né? Então é V vezes V transposto. Então, aqui nós vamos ter um número bem pequeno, tipo, V é pequeno, R é pequeno, produto de dois pequenos é minúsculo, e nós vamos pegar um vetor e dividir por um número minúsculo. Tá? Então, isso aqui, essa série de operações aqui, recorrentemente vai acarretar em grande erro numérico. Tá? Então, que tipo de coisa nós podemos fazer para evitar isso, ou para pelo menos contornar esse tipo de dificuldade? Uma das coisas que a gente pode fazer é uma verificação se esse número é muito pequeno. Tá? Seria alguma coisa do tipo assim: if, e daí a gente pega esse número aqui, Ctrl C, if isso daqui menor do que erro sobre 10, por exemplo, ou menor do que erro mesmo,
Se isso aqui for verdade, a gente nem sequer faz essa operação. Tá? Então, o que a gente vai fazer? H, a gente vai atualizar H para ser igual a identidade N por N. Essa é uma possibilidade. E só ao contrário, né, else, é que nós vamos então fazer essas operações aqui. Entendeu? Esse é o tipo de coisa que a gente poderia fazer, tá? Para a gente evitar a divisão por zero, por exemplo. E se o número for muito pequeno, que nós vamos estar fazendo, nós vamos estar voltando H para a identidade. Então isso acontece que a direção vai ser idêntica ao do gradiente, tá entendendo? Isso aqui vai voltar a ser o método do gradiente. Esse é o tipo de verificação que a gente pode fazer. Que tipo de coisa nós podemos fazer também para melhorar isso? Nós podemos verificar essa subtração. Aqui vai acarretar em erro grande. Nós podemos verificar cada uma dessas divisões, igual R transposto vezes H vezes R, também vai ser um número bem pequeno. Tá? Mas eu estou dando um exemplo que eu vou manter só essa parte aqui, mas, como eu falei, aqui é para fins didáticos, então nós não vamos implementar todas as verificações necessárias. Ok. Vamos então começar lá em cima. Aqui. K igual a 0, H igual a I, G igual a grade de x0. Primeira coisa, nós não temos um x0. Antes da gente definir o grade, nós temos que definir um x0. Então, para isso, nós fizemos uma aula sobre entrada de dados no Scilab. Está aqui o arquivo, vocês têm disponível para vocês. Então, nós vamos basicamente solicitar para o usuário um ponto inicial de chute. Tá? E a outra coisa que nós vamos já solicitar para o usuário, nós temos que estar atento, é o erro, o ponto inicial, e vamos solicitar dele também o número de variáveis que o usuário vai estar utilizando, tá? Então vamos lá. Por favor, insira o número de variáveis no valor de tolerância. Estou usando a função getValue que a gente aprendeu, e eu vou sugerir para ele o número de variáveis igual a 1 e uma tolerância 0,01, ok? Esse é um valor inicial. E outra coisa que eu vou usar é a função getValue, solicitando para o usuário, por favor, insira o ponto inicial x0. E o ponto x0 vai ser um vetor com n entradas, tá? N é quem? É o n que ele inseriu lá em cima. E o valor inicial vai ser 0. Vamos só rodar essa parte e ver o que acontece. Ctrl E. Por favor, insira o número de variáveis e o valor de tolerância. Então vamos supor que o n fosse 3. Eu vou manter esse erro de 0,01. Então vou clicar OK. E por favor, insira o ponto inicial. Se o cara for distraído e clicar OK, o que vai acontecer? Resposta fornecida para x0 tem dimensão inválida. Esperava-se uma dimensão 3. Por quê? Porque eu coloquei que a entrada tem que ser igualzinho, né? A dimensão da entrada tem que ser igual ao que você falou que seria na pergunta anterior. Você clica OK, ele vai te solicitar novamente enquanto você não inserir um vetor de 3 entradas. Então vou colocar um aqui. 1, ponto vírgula, 2, ponto vírgula, 3. Tá? Esse vai ser o meu ponto inicial. Enter. Ótimo. Inseriu, tudo certo. Então temos o nosso ponto x underline 0. 1, 2, 3. Ótimo. Então aqui nós já resolvemos a questão de ter um ponto inicial x0. Agora nós temos que construir essa função grade. Então, para construir ela, nós vamos fazer uma função offline, ou podemos fazer uma função inline. Eu vou fazer um offline. Vou salvar isso aqui. E vamos abrir um novo arquivo. Então, para a gente fazer uma função, nós vamos dizer function, e nós vamos sair com um vetor v é igual, vamos colocar assim, g é igual grade no ponto x com um determinado erro, tá? Nós vamos solicitar do usuário que ele forneça um ponto e o erro. Então vamos voltar lá atrás, a gente não colocou erro aqui dentro, então tem que fornecer o erro também, e lá embaixo também tem um outro lugar, vírgula, erro. Tá, então por vir das dúvidas, tá, function
grade x0, ótimo. Então a gente viu já function, faltou um n. A gente viu já como é que a gente constrói essa função, né, como é que a gente calcula o gradiente a partir da derivada parcial de cada uma das entradas da função f. Tem que fazer um comentário antes de prosseguir, que é o seguinte: a gente construiu a função Fibo e a gente tinha construído ela para resolver o problema do polinômio de segundo grau. Então vamos lá, vou descer aqui numa das linhas que vai estar aqui, ó, aqui está y é igual a p2 de x1. Então o nome da nossa função vai ter que ser p2. Eu não gosto desse nome, então eu vou fazer o seguinte: para mim o nome da função que a gente vai estar trabalhando é a função f, tá? Então eu vou apagar onde tem p2, vou colocar f. Onde está? Aqui embaixo eu já mudei já. E aqui também, tá? Então fica atento para isso aí. Coloque em F minúsculo, não coloque em maiúsculo, porque o maiúsculo é o que a gente está usando para a sequência de Fibonacci. Justo? Então não vai ser P2 o nome da nossa função, porque aquele nome é horroroso. Só serve para polinômio na minha cabeça. Então, salvar isso aqui. E vamos voltar lá para o gradiente. Ótimo. Então, o nosso método vai, o que a gente viu, eu vou colocar um comentário aqui, uma derivada parcial de f dx x e dxi é igual ao que? Fzão de x mais delta vezes i menos fzão de x, certo? Isso aqui tudo, vou colocar assim por x dividido por delta, certo? Essa é a derivada parcial da função f em relação a xi. Está certo? Exatamente, tá, ok. Essa aqui é a maneira que a gente aprendeu. Então, nós vamos fazer dessa maneira, que é a maneira mais simples. Mas eu convido vocês a entrarem no Wikipedia e procurar por diferenciação numérica. Ok? Entrem no Wikipedia e procurem por diferenciação numérica. Ok? E daí, no Wikipedia vocês vão encontrar, só não vou entrar aqui agora porque está sem sinal de Wi-Fi aqui na minha sala, mas no Wikipedia vocês vão encontrar algumas fórmulas de como calcular a derivada numérica que são mais eficientes do que essa, tá? A que eu sugiro para vocês é que vocês utilizem a seguinte equação, mas eu não vou fazer isso nessa aula aqui. Vocês façam o seguinte: copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vocês vão fazer assim: f de x mais delta vezes i, f de x menos delta i dividido por 2 delta, tá? Eu prefiro essa equação aqui porque ela é mais ela tem um erro menor. Então procurem isso para vocês entenderem o que eu estou fazendo, o que eu estou sugerindo a vocês. Sugestão. Ótimo. Vamos ver, próxima etapa, então vamos calcular o nosso gradiente. Tá, então nós precisamos, se o nosso vetor x tem n entradas, nós vamos ter que calcular, vai ter que sair com um gradiente g com n entradas também, certo? Então vamos fazer o seguinte: for vou pegar, a primeira coisa que nós temos que saber é qual é o tamanho de x. Então vou colocar aqui, ó, size n é igual a size de x.
x. E o que isso vai devolver? Vamos pegar, copiar essa linha aqui, Ctrl C, Ctrl V, e no caso nós temos um x0, 3 por 1, certo? Nosso vetor é um vetor coluna, então nós queremos só a primeira entrada, só size 3, né? Size 1. Vamos copiar isso aqui para vocês verem como é que ele faz. Size 1 ele vai devolver 3, e size 2 ele vai devolver 1. No MATLAB ainda existe um que é numel. Deixa eu ver se no Scilab tem x underline 0. Nem sei se tem. Tá, não tem numel. Ótimo. Então, size x, 1. Nós queremos, essa é a quantidade de elementos que o nosso vetor tem. E nós vamos então fazer o que? Nós vamos definir aqui, ó. Vamos definir um vetor 0. Então G vai ser igual a zeros n por 1, perfeito? E vamos aproveitar e vamos fazer um vetor E que vai ser igual a G. Vamos aproveitar ele. Vamos começar com um E que também vai ser de zeros aqui. Ctrl C, Ctrl V. Nós vamos usar esse E daqui a pouco. Então agora nós vamos assim, para I é igual a 1 até N. E o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular exatamente esta equaçãozinha aqui. Então o I vai ser igual a, deixa eu copiar e colar isso aqui dentro, corrige, Ctrl C, Ctrl V, f de x mais delta EI. Quem que é o EI? Nós vamos ter que fazer um EI, nós vamos fazer um E aqui, e nós vamos mudando ele a cada passo. E vai ser igual a E mais, assim, mantém o E. I vai ser igual a 1 ponto vírgula, todos vão continuar sendo zero. Então GI vai ser igual a f de x mais delta vezes E menos f de x dividido por delta. Então nós temos delta definido? Não, nós temos o erro definido. Então vamos construir um delta a partir do nosso erro. Então eu vou sugerir para vocês, delta vai ser igual erro dividido por 10 também. Perfeito? E a gente calcular a nossa derivada parcial. Essa é uma sugestão aí. Ponto vírgula. Ótimo. Vamos ver. É I igual a 1. GI igual àquilo ali. Calculamos o nosso GI. Então a gente tem que só terminar o nosso for, certo? Terminar for end. Batendo o olho aqui eu já estou vendo o problema. O problema nosso aqui é o seguinte: o EI está sendo redefinido para 1, só que no segundo, para I igual a 1, beleza. Agora para I igual a 2, ele vai ficar com duas entradas igual a 1, nada disso. Então depois que a gente fizer isso, nós vamos EI, apaga o EI, volta a ser 0. Perfeito? E aqui então a gente vai conseguir construir nosso gradiente só com essas linhazinhas aqui. E tá tudo certo. Salvar isso aqui. Grade.sci, ótimo. Play, carregou. A gente tem que colocar um end function aqui. End function. Salva. Roda. E vamos testar aqui, ó. Primeiro nós, para a gente testar nós temos que ter uma função f também, né? Nós não temos a função f. Vamos fazer uma função f offline também. Ou podemos fazer inline. Vamos fazer no nosso algoritmo quase Newton aqui, ó. Então nós colocar aqui, ó, definição da função objetivo. E eu vou colocar uma função objetiva aqui, ó. Vou colocar uma função
function y vai ser igual a, bem, caramba, vamos fazer uma função aleatória aqui, x1 ao quadrado mais x mais 4 vezes x dois menos x3 mais, vamos colocar Ctrl C, Ctrl V, mais Ctrl V, mais Ctrl V, x1, x2, x3 ao quadrado, mais 4x2 menos x3. Ótimo, vamos fazer uma função simplesinha aqui de cara. Function y vai ser isso, y vai ser igual f de x. Nós vamos pegar os primeiros 3 elementos de x, levar ao quadrado, somar, e nós vamos somar 4 vezes x2 e subtrair x3. Ótimo. End function. Função objetivo. Vamos rodar isso aqui para a gente ter disponível. Ctrl E. Então vamos testar aqui quanto vale fzão do vetor x underline 0. Menino. 19, ótimo. E vamos calcular o gradiente dessa função. Deu gradiente, 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 gradiente. G igual a grade x0e. Ctrl E. Calculou. Ótimo. Ótimo, então aqui já está funcionando. Próxima coisa é o seguinte. Então beleza, construímos a função grade. Erro, critério, onde que nós temos que continuar? D igual a H vezes G, alfa igual a fibo. Nós temos que consertar isso que ainda não definimos, então isso aqui definimos. Puf. Bem, uma coisa que a gente pode fazer aqui de cara é o seguinte: a gente começa fornecendo x0 e depois a gente começa a avaliar os xks. Então, para a gente não misturar isso, eu vou começar tudo no x, tá? O primeiro ponto é o x, tá? E x, você tá vendo aqui, ó, x é um vetor, né? Então esse lance aqui de xk, isso aqui vai começar a ser chato, certo? Por quê? X é um vetor coluna e daí nós vamos querer armazenar os nossos x, então nós vamos ter que começar a armazenar uma matriz, onde cada coluna vai ser o valor da primeira coluna é o valor do primeiro x, segunda coluna é o valor do segundo x e por aí vai. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, x, primeira linha, depois coluna. Então, vou colocar assim, todas as linhas da coluna K mais 1 vai ser igual a todas as linhas da coluna K mais alfa vezes D. Tá? Isso aqui tem que tomar um cuidado aí. Então deixa eu ver se tem mais algum lugar para a gente corrigir isso. Acho que não. Acho que está certo. Bater no olho aqui, tem que ir com calma. Tá, agora esse ponto aqui. Alfa igual a fibo de A mais B dividido A, B, erro. Tá, então nós temos que voltar no método Fibonacci. Esse método que a gente construiu aqui, ele devolve o intervalo AB. Nós precisamos que ele passe a devolver, em vez de um intervalo, devolva um ponto alfa. A gente pode corrigir isso aqui, ou a gente pode corrigir isso aqui. Eu vou corrigir aqui no método de Fibonacci, para não carregar demais esse código, que já vai ficando grande. Aliás, deixa eu pensar se nós vamos fazer isso mesmo. Bom, nós vamos fazer isso tudo aqui, porque senão a gente não vai poder usar esse método Fibonacci para os exercícios que a gente já foram dados.
Então aqui vai ser a nossa linha de alfa é igual a argmin da função f no ponto f de x mais alfa vezes t, certo? Fecha aqui. Ok. Então aqui está um ponto importantíssimo. Preguiça que está em dar de vez em quando, não. Tá. Então quem vai ser alfa? Então não pode ser o valor de saída do Fibonacci. Nós temos que receber aqui, então, na verdade, é um A e um B. E depois alfa pra gente vai ser igual ou ao A ou ao B ou algum ponto no intervalo AB. Então, o que é mais comum que as pessoas fazem, eles simplesmente pegam A mais B sobre 2, tá? Esse é o mais comum. Outra possibilidade é você avaliar qual que é o menor valor entre A ou B, já que a gente está minimizando, né? O que for menor é o que a gente vai adotar. Então, para mim, eu vou pegar e vou fazer o que a maioria das pessoas fazem, que é A mais B dividido por 2. Ok? Então, aqui nós vamos começar a consertar o método Fibonacci. Então, o primeiro conceito foi feito. A saída passou, então já temos um ponto em vez de um intervalo. Agora o que a gente tem que corrigir é a questão da entrada. Tá entrando A, B e erro. Só que nós não temos A e B inicial. Quem vai ser o nosso A e o B inicial? Então, uma sugestão muito recorrente é você começar o ponto A, você começa com A igual a 0. Vou explicar o que nós vamos fazer aqui. A igual a 0, ponto, vírgula, e B vai ser igual a... Você vai pegar uma constante, geralmente é 1, 2 no máximo, uma coisa do tipo assim, e eu vou explicar aqui. B igual a 1, ponto, vírgula, tá? Bom, vamos começar com 2, que eu acho que 2 é um pouco mais seguro. Uma coisa nesse sentido aqui. E daí, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar o método de Fibonacci em cima de qual função? É essa função aqui, ó. F de x mais alfa vezes d. Então, quando a gente adota A igual a 0, o que a gente está falando? Deixa eu abrir o pente que eu vou relembrar vocês aqui, ó. Fazer o eixo x e y, né? E quando a gente já está adotando essa direção aqui, ó, a D, direção D igual a menos H vezes G, né? No caso da H ser a identidade, G é o gradiente, né? Então vai ser a direção inversa do gradiente. Então a gente já sabe que a nossa função naquele ponto tem uma derivada decrescente, certo? Essa é a nossa função. O método de Newton nos sugere, vamos lá, nos sugere andar exatamente esse tanto aqui, né? Exatamente esse tanto aqui, H vezes G. Então, o método de Newton, ele traça uma parábola. Deixa eu pegar um pouco mais grosso aqui. Verde, e vamos fazer uma tentativa de uma parábola. Ele traça uma parábola passando por este ponto. Para esse ponto aqui, e ele vai te falar para você andar até aqui, ó. Então isso aqui é como se fosse uma sugestão de onde está o seu mínimo, tá? Ele é uma sugestão. Então para alfa igual a 1, né, ou para um passo igual a 1, você vai estar exatamente nesse, você vai estar saindo desse ponto inicial, seu x0, e você vai para cá, que é o seu x1. Só que esse ponto verde aqui, ele pode ou não, ele pode estar à esquerda ou à direita do seu verdadeiro ponto de mínimo, que está aqui, tá? Então, de um jeito ou de outro, o tamanho desse passo aqui ser adaptado em função do tamanho do seu D
é conveniente, tá? Então 1, 2 costuma ser uma boa tentativa, então eu vou colocar isso, tá? A igual a 0, B igual a 2, fibo AB erro. Tá tudo fornecido? Não, não está. Por quê? Porque dentro do método Fibonacci, como é que a gente definiu? A gente está definindo o método Fibonacci para uma função f, cadê? F, que observa, não F, não, isso aqui é o F do Fibonacci, onde está o Fzinho, aqui, y igual a Fzinho de x1, y igual a Fzinho de x2, e esse Fzinho aqui não é o mesmo que esse F daqui, que é um Fzão. Você está entendendo o problema que está acontecendo? Então, professor, como é que a gente faz? Vou colocar de Fzão aqui, tá? Como é que a gente faz? Bem, esse daqui já vai estar carregado na memória. Esse daqui nós vamos ter que definir. A partir de quê? A partir do nosso vetor D e do ponto X que a gente está agora, certo? Então, o ideal é que a gente defina ele aqui mesmo, ou que a gente faça aqui dentro alguma alteração para poder explicar para o Scilab qual que é esse Fzinho aqui, qual que é aquele Fzão lá. Tá, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá, então vamos definir aqui inline aqui. Function y é igual a f de alfa. E quem que vai ser isso aqui? Vai ser y, vai ser igual a fzão de x mais alfa vezes d, ponto vírgula, end function. Ok, vamos ver se está tudo certo aqui. Tem uma coisa faltante aqui. Esse x quem que é? No nosso caso vai ser o x, dois pontos, vírgula, k, mais alfa vezes d. Ver se está certo, acho que está tudo certo aqui. Tá, então a cada interação nós vamos ter que reescrever quem que é o nosso Fzinho para que o método Fibonacci compreenda isso perfeitamente, tá? Estamos correndo um sério risco aqui, de que aqui nós temos a função Fzona e aqui o método Fibonacci está usando o Fzão como sendo o enésimo termo de Fibonacci. Então, para evitar esse problema, eu vou colocar um FI de Fibonacci aqui, tá? FI, opa. FI, 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 acho que peguei todos aqui. Tá, então um comentário a respeito de eficiência aqui é o seguinte, claramente essa minha opção por redefinir uma função a cada interação, isso na verdade é muito pouco eficiente, a eficiência é baixíssima, não vale a pena você fazer isso. O certo mesmo seria que dentro da função de Fibonacci ele já estivesse utilizando a mesma função que está aqui, Fzão, e que você jogasse aqui dentro do método Fibonacci o D, né, que é de sua direção, e o X do seu ponto inicial. Assim você não precisaria ficar redefinindo toda hora uma nova função para ele utilizar, tá? Mas estamos optando pelo caminho mais curto aqui, que possivelmente será o mais devagar por causa da facilidade, tá? Então aqui consertamos o método Fibonacci, nós fornecemos um A, um B,
deixa eu ver, alfa vezes, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Então, na hora que a gente der alfa a igual a 0, nós vamos pegar a função no ponto inicial mesmo, b igual a 2, nós vamos avaliar no ponto 2 vezes a distância, sugerido pelo método de Newton, está tudo certo. É muito comum que o b seja 1, tá? Olha aqui. E nós vamos terminar devolvendo a mais b sobre 2. Então aqui a princípio nós acreditamos ter consertado. Tenho certeza que na hora que a gente rodar isso aqui vai dar pau, e acostume-se com a vida do programador, é sempre assim, debugando. Então aqui terminamos de fazer a parte de argmin. Então depois x igual a xk, alfa, vamos definir quem que é o g, que é o grade, que já está definido, está tudo certo. V é a diferença do valor do x, R é a diferença do valor dos g's, daí nós vamos verificar se o nosso produto é muito pequeno. Se ele for muito pequeno, nós nem vamos fazer divisão, nós vamos simplesmente atualizar para andar na direção do gradiente. Caso contrário, nós vamos fazer a divisão e nós vamos então definir o h como sendo o h atualizado. Assim, k igual a k mais 1. E por fim nós temos que conferir o nosso critério de parada. E aqui mais uma questão, né? Nós vimos em sala de aula que existem vários critérios de parada, e quanto mais critério de parada você adotar, mais robusto costuma ser, né? Pelo menos 3 critérios de parada nós temos que adotar, que é o do número de passos, todo algoritmo tem que ter, senão o seu algoritmo pode entrar em loop infinito. E os dois principais são de estagnação do valor da função e estagnação do ponto. Do gradiente também é muito importante. Mas aqui, por simplicidade, nós vamos adotar somente da avaliação. Nós só vamos adotar dois. Do número de passos, então nós vamos colocar aqui. Se k maior do que... Eu vou colocar um número aqui que vai ser o número de passos máximo. Nós vamos dar no máximo 100 passos, tá? Isso. Ou, tá? Então nós vamos colocar são dois critérios, tá? O primeiro é esse aqui, o único nós vamos verificar esse, e o outro nós vamos verificar a estagnação do valor do x, tá? Não do valor da função. Aliás, quanto tempo que a gente já teve de aula? Nossa mãe, já tem quase 50 minutos. Não, então nós vamos colocar só isso, mas vocês já têm o material na apostila do Takahashi, como é que vocês fazem para acrescentar critério de parada. Se eu colocar mais aqui não vai dar tempo de debugar aqui. Então, consertado, se k maior igual a 1, critério igual a 1, ou seja, a gente rodou 100 passos e parou esse algoritmo. E agora, gente, cruzem os dedos para a gente conseguir fazer esse negócio funcionar. O que está faltando aqui, que já está bem claro, tem duas coisas que nós não fizemos. Nós definimos a função Fibonacci e definimos a função gradiente, mas nós não chamamos ela aqui. Então, vou começar aqui fazendo aqui, ó. Chamando as funções offline. Fibo. A gente roda, copia e cola ali. Ctrl C. Método Fibonacci, e agora vamos chamar o gradiente. Rodou. Ctrl C e chamou. Definimos a função objetivo, vai ser essa função que eu inventei agora do nada. Pedimos os valores. Bem, vamos salvar isso aqui e rodar. E vamos ver qual palco vai dar, que certamente algum vai dar. Favorecer o número de variáveis. Então, aquele problema, aquela função que a gente colocou ali em cima era de 3 variáveis, né? Erro igual a 0,01. Ponto inicial. Cara, eu faço a mínima ideia, vou colocar o ponto 0, ponto vírgula 0, ponto vírgula 0. Nem ideia. Enter. Já deu pau. Vamos ver qual palco deu. Índice inválido na linha 2 da função f, na linha 16 da função fibo, na linha 54, quase Newton. Vamos ver. 54
end 16 da função fibo. Vamos ver fibo 16, enquanto f menor que, pois é, f, eu já tinha falado que isso ia dar erro, tinha que colocar fi aqui. Vamos salvar isso aqui, salvar, vamos carregar, vamos fazer um favor para nossa existência aqui, vamos colocar aqui, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer é clear clc, salvar, play, n igual a 3, x0 not a clue, 0, 0, 0. Número de passos é igual a 12, tá? Porque no método Fibonacci ele avisa quantos passos ele dá. Eu não gosto disso, nós não queremos que isso aqui fique aparecendo mais. Só foi para o exercício anterior. Salvo isso aqui. Índice inválido na linha 2 da função fzinho, da linha 30 da função Fibonacci. Vamos ver, linha 30 da função Fibonacci, 30 fzinho. Por que ele não gostou? A linha 30 da função fibo, isso aqui pode fechar, estão atrapalhando já. Vamos ver o que tiver. Y igual a fzão de x e tem um fzinho de x, fzinho de fzão de 3 existe, fzão de x 2 pontos, vírgula 1. Quem é x000? Ótimo, fzão está funcionando. E o fzinho que não está funcionando. O que está rolando de errado no fzinho? Quem que é o fzão? Quem que é o d? D é aquilo, alfa. Ah, tá aqui. Nós não temos um alfa definido. Ah não, mas aquilo ali é f de alfa, não, tá tudo certo. Coloca alfa, contraria A, B, alfa vai ser igual a B. E vamos avaliar quanto vale isso aqui, ó. Ctrl E. Índice inválido, o que está acontecendo? Nós temos K é igual a 0. Ah, tá aí um erro, ótimo. Então vamos começar com K igual a 1, então acho que nossos problemas vão se resolver daí em diante. Vamos salvar isso aqui. Sim, esqueci, o salário não começa com contador igual a 0. Play de novo. Número igual a 3, x0 igual 0.0.0. Enter. Índice inválido na linha 14 da função gradiente, na linha 54 mais 1. 14 da função gradiente. Linha 14 é isso aqui, ó, g vezes f de x mais delta vezes e menos fzão de x dividido por delta. O que está de errado aqui? 2 da função x. Vamos ver o que a gente fez aqui. Qual é o valor de x? Ah, x é uma matriz. E a gente deve ter inserido a matriz toda no cálculo do gradiente. Exatamente foi o que a gente fez. Eu falei que a gente ia errar isso e a gente errou isso. Então,
G é igual a grade de x, erro no primeiro está tudo certo. Mas vamos já nos acostumar, nós temos todas as linhas da coluna K, que é o nosso x atual. E aqui embaixo mesmo o erro foi cometido. Todas as linhas da coluna K mais 1. E aqui eu já vou aproveitar e vou começar a armazenar o valor de G, ou não. Vamos fazer isso, vamos começar a armazenar os valores de G, que daí a gente vai poder até fazer um plot aqui. Vírgula 1, todas as linhas da coluna K vai ser igual a grade daquilo ali, e daí nós vamos ter que começar a atualizar os Gs também. Todas as linhas da coluna K mais 1 vai ser igual a G no xk mais 1. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Todas as linhas da coluna K mais 1 é igual a gradiente de x em todas as linhas da coluna K mais 1. E ótimo. V igual aquilo ali. E G. Todas as linhas da coluna K. Todas as linhas da coluna K mais 1. E assim nós vamos estar armazenando o vetor de Gs também, além do vetor de X. VK, GK. E aqui é a mesma história. Todas as linhas, sabia que tinha raiz. Todas as linhas da coluna K mais 1. Ótimo. E aqui espero que a gente tenha consertado isso. Bem, ainda tem muito pau para frente, você vai ver. Salva e roda. N igual a 3x000. Adição incoerente na linha 2 da função f'zinho. Na linha 30 da função fibo. 30 da função fibo. Fibo, linha 30. Ele chamou f de x1. Linha A mais. Tá vendo, gente? O trabalho de debugar é demorado. A linha 30 da função fibo. A linha 2 da função f. Função f. Linha 2 da função f. Linha 2 da função f. A função f foi definida aqui. Linha 2 é certamente esse aqui, né? Adição incoerente. Essa adição aqui foi incoerente. Essa pode ser. Quem que é o xk? Ctrl E. Isso. Quem que é o D? Ctrl E. Ali o erro. Quem que é o E? D, tá vendo? D tem que ser igual a menos o gradiente vezes o G, todas as linhas K. Aí está o erro, achando. Acho que achando. Corrigir isso aqui. Ctrl E. Exatamente, vai ser só a última no caso. Ótimo. E aqui nós corrigimos essa parte. Salva e play. N igual a 3. Enter. X é igual a 000. Ok. E vamos ver o que vai rolar. E acho que está rodando ainda ou já parou? Vamos ver quem que é G. Puft. Já calculou, já rodou. Vamos fazer uma coisa aqui, ó, para quando ele terminar. Vamos colocar assim. Clear CLC. Disp. O algoritmo terminou. E associação
solução encontrada é, e daí nós vamos colocar assim, ó, disp, que vai devolver pra gente quem? O nosso último x, né, que é o x, todas as linhas da coluna K, que é o nosso último cara, o K é 100. Vou mostrar isso aqui. Vai mostrar o gradiente, disp, Ctrl C, Ctrl V, o do gradiente da função no ponto encontrado é G dois pontos no ponto K. E a gente pode ainda plotar vou seguir uma sugestão. A gente pode plotar várias coisas. A gente pode plotar a estagnação do x, a estagnação dos g's ou das f's. Como nós não armazenamos o valor da f, no valor da função f ao longo dos passos, que eu acho que seria um dos gráficos mais pertinentes, a gente pode plotar, por exemplo, a norma do gradiente. Só que a norma do gradiente não vai ser necessariamente decrescente. Então eu não gosto tanto dessa opção não. Então o que eu vou fazer, eu vou inserir aqui algum lugar que nós vamos começar a armazenar o valor de f, tá? E eu vou fazer aqui, começar por aqui, ó. YK vai ser igual a fzão de x dois pontos, vírgula, K. Ponto, vírgula. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. YK vai ser igual a f de... Tá, então para não colocar y, vou colocar um y maiúsculo aqui. Objetivo K igual aquele ali. Ctrl C. E eu vou, depois que a gente atualiza o K, a cada atualização eu vou começar a armazenar. E eu vou colocar aqui plot objetivo. Salva isso aqui e roda. N igual a 3, ponto inicial 0, ponto inicial 0.0, fecha parênteses, enter. O algoritmo terminou, a solução encontrada é 0,5 e aqui está o gráfico da função decrescendo. E observe que assim, aparentemente o valor da função estagnou lá para o passo 3 em diante, já estava praticamente estagnado, né? Então, se a gente tivesse colocado um critério de parada mais inteligente do que simplesmente 100 passos, a gente teria feito só 2 passos, tá? Ou alguma coisa do tipo. E aqui a gente achou o ponto 0, 2,5. Vamos só verificar se está certo, porque a gente está com uma função super fácil de verificar, né? Nossa função objetiva aqui, ó. Então vamos fazer uma verificação aqui. Então, a gente não tem, né, não tem restrição, né? Então condições de contorno que vai ser basicamente gradiente igual a 0. Então o gradiente ser igual a 0 vai ser o que? Derivada parcial em relação a x1 vai ser 2x1 igual a 0, ou seja, x1 igual a 0. Derivada parcial em relação a x2 vai ser 2x2 mais 4 igual a 0. Então, esse cara aqui implica que x underline 1 é igual a 0. Esse cara aqui implica que x2 é igual a quanto? Passo 4 para lá, passo para cá dividindo, vai ser menos 2, né? Menos 2. E esse aqui implica que a derivada parcial em relação a x3 vai ser o que? 2x3 menos 1, certo? É igual a 0. Então esse cara aqui implica
que x3 é igual a passo menos 1 para o outro lado lá, fica 1 sobre 2 vai ser meio, 0,5. E o que nós encontramos? 0, 2 e 0,5. O valor do gradiente é esse cara aqui. E o valor da função objetivo, opa, onde está? Eu apaguei o gráfico, Ctrl E. O valor da função objetivo estagnou por volta de menos 4,3. Ok, então aqui a gente encerra a nossa aula. Então vocês estão aí com o trabalho entregue de mamata para vocês, né? Esse algoritmo está praticamente pronto. Eu quero que vocês acrescentem critérios de parada decente. Eu quero que vocês, onde vocês conseguirem melhorar esse algoritmo, por favor o façam, tá? Eu citei aqui questões de verificações que vocês podem melhorar, eu citei aqui questões da definição da função objetivo, vocês podem jogar para dentro do método Fibonacci, vocês podem implementar o método, o algoritmo da seção aura ao invés do método Fibonacci, e assim a gente construiu por conta própria do zero o método Quasi-Newton, o famoso método DPF. Ok? Se vocês conseguiram chegar até aqui, vocês estão de parabéns. Por favor, façam isso por conta própria, não copiem o trabalho dos outros. Esse trabalho é difícil, não é fácil, principalmente a questão de modelagem que eu solicitei para vocês, né? Modelagem de um problema real. Por favor, façam isso. Vocês não têm desculpa, porque tem tudo pronto, está tudo entregue na mão, nós já fizemos 1 milhão de exercícios. Então, eu espero que vocês consigam fazer isso com excelência e depois consigam me devolver alguma coisa semelhante a esse gráfico aqui, para as funções objetivas que vocês vão estar abordando. Qualquer dúvida, por favor, me procurem em sala de aula. Não deixem para fazer esse trabalho de última hora e, por favor, não simplesmente copiem e colhem, porque tem muito o que melhorar nesse código aqui. Ok? No mais, até a próxima aula.